Oi, pessoal. A gente sabe, né, essa semana agora é o funeral do presidente Holland, e aí então vocês devem ter acompanhado várias pessoas compartilhando histórias sobre ele nas redes sociais e fotos e testemunhos e experiências que eles tiveram pessoalmente com ele ou por causa dele, né? Então, tinha uma história que eu não conhecia, e aí, como eu estava lendo todos esses relatos que várias pessoas estavam compartilhando, teve uma história que eu achei legal eu contar aqui para vocês. Tem esse irmão, ele contou que foi há mais ou menos há uns 20 anos atrás. Tinha dois missionários da igreja, dois missionários americanos. Não, acho que um era americano, o outro agora eu não me lembro direito. Mas era um americano e eles estavam na Rússia. E quando eles estavam passando num bairro lá, eles foram agredidos bastante, né? O pessoal acho que se invocou por eles serem americanos e tal, foram bem agredidos, foram esfaqueados e tal. Aí eles foram enviados para o hospital de emergência e um deles faleceu, esse que era o americano. E ele era do estado do Arizona. E aí, quando a ala, o pessoal da estaca, todo mundo se reuniu pro funeral dele, conta então o irmão contando, né, que estava presente. Ele falou que eles estavam preparando. Não sei como os americanos, vocês sabem, eles fazem um funeral diferente, né? Você vai lá no cemitério, é um gramado verde, geralmente, aí tem ali a lápide, né? Somente a lápide, é diferente do como no Brasil. Então, como é aquele gramado? Então, geralmente o que eles fazem, o caixão fica ali, coloca uma bandeira, coloca flores, a família faz uma reunião em volta, e aí o caixão então baixa e eles fecham, né? E é diferente assim, no geral é assim que eles fazem. Aí o que aconteceu? Quando eles estavam ali preparando isso e as pessoas chegando e eles estavam então, o que a gente chamaria, no Brasil tem coveiros, né? Ali geralmente quem faz tem o coveiro se precisar, mas geralmente são os familiares que fazem junto, né, e tal. Aí o que acontece? Como você sabe, Arizona é desertão, é bem difícil. Tem certas épocas do ano então que a seca é bem grande lá. E aí eles estavam fazendo, né, o lugar ali para poder entrar o caixão. E eles falaram que quando eles viram, chegou aquele carro sozinho. E aí eles olharam, quem desceu era o Elder Holland na época, né, ele já era do Conselho dos Doze. Ele tinha sido designado especialmente para ir lá compartilhar uma mensagem, porque, né, uma situação dessas com o missionário da igreja. Só que quando ele chegou um pouco antes, ele viu a situação, aí ele falou que ele chegou, ele tirou o paletó dele, pediu se tinha uma pá extra que ele pudesse usar. Ele desceu e começou a ajudar a cavar também, para preparar tudo para o missionário, né? Até me emociono. Aí fala que eles acharam, tipo, ficaram olhando, né? Nossa, o líder da igreja fazer isso, né? E ele tava com. Vocês sabem, né? Todos os líderes da igreja estão sempre bem arrumadinhos, impecáveis na apresentação deles, né? E aí ele falou que ele ficou olhando, ele né, arregaçou a camisa branca, sujou o sapato dele que estava bem lustradinho, ficou lá e ajudou. Aí ele contou que aconteceu, fizeram um funeral, fizeram todo o serviço funerário e tal, e aí quando terminaram, aí ele pegou e ele foi um dos últimos a sair, cumprimentou pessoa por pessoa, certificou de que todo mundo lá estava se sentindo ouvido, estava se sentindo, né, principalmente família, os amigos, os membros da ala, né, ele é um missionário da igreja, imagina. E aí, quando ele estava indo embora, ele foi um dos últimos a sair do cemitério, e aí ele falou assim que ele tinha ido com o próprio carro dele lá, porque ele falou que ele queria ficar à disposição o tempo que os membros precisassem dele para ele ficar lá e ajudar e conversar, né? E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente, imaginei ele que era um apóstolo da igreja, claro que era uma situação bem diferente, bem delicada, mas mesmo assim, ele chegar e fazer tudo isso. Aí eu fiquei pensando, às vezes a gente mal chega atrasado para as atividades, às vezes para reuniões da igreja, ou às vezes até no templo, né? Eu sirvo no templo, estou lá toda semana, então às vezes tem pessoas que chegam, estão sempre na correria, estão atrasadas em cima da hora, e eu fiquei pensando, nossa, se um apóstolo do Senhor pode fazer tempo para as pessoas se sentirem que elas, né, a necessidade delas ali era ele estar com elas naquele momento. Quantas oportunidades às vezes a gente perde por estar sempre na correria, por colocar a nossa agenda em primeiro lugar, né, e não valorizar essa oportunidade de estar junto com outras pessoas. Então, essa história para vocês é para compartilhar,
para pensar um pouquinho sobre isso, né, de às vezes tentar chegar no horário, estar lá, respeitar a outra pessoa, né, que organizou a atividade, chegar no horário, chegar para a reunião da igreja, chegar com horário suficiente no templo, porque as outras pessoas que estão lá também estão dedicando os tempos dela, né, e chegar é desrespeitoso, às vezes, com o horário das outras pessoas, tá sempre se atrasando, sempre na correria, né, então a gente possa pensar um pouco mais sobre isso. Eu sou brasileira, conheço a cultura brasileira, sei como é que funciona. Eu passei muito nervoso na vida justamente por causa disso, de eu não gostar de chegar atrasado nos lugares e às vezes eu tenho que estar buscando amigos ou dependendo de amigos, e eu fico em pânico. Eu prefiro chegar 1 hora antes do que 1 minuto depois, para vocês terem uma ideia. E depois dessa história do presidente Holland, mais ainda, né? Uma meta que eu coloquei para mim para 2026 é de valorizar muito mais isso, né? A oportunidade de estar com os santos, de poder ajudar as pessoas, o mínimo que a gente possa fazer por alguém, às vezes um sorriso, um aperto de mão, um oi, ajudar a carregar alguma coisa, o que for. Mas a gente estar presente e mostrar para as pessoas que elas estão sendo ouvidas, que elas estão sendo vistas, né? Porque é isso que é ser um discípulo de Jesus Cristo, né? Isso é o que ele faria, com certeza, se ele estivesse vivendo entre nós hoje, como ele viveu há 2000 anos atrás. Claro que a gente sabe que tem todas as situações que envolvem Jesus Cristo, mas eu estou falando de uma situação mortal que a gente tem controle e que a gente pode fazer melhor se a gente quiser. Então esse é o meu convite para vocês em 2026 e a gente vai se falando aí nos próximos posts. Tchau, tchau.